Estamos acostumados a ver o Luffy quebrando tudo, o Gear 5 pulando corda com Kaido, o soco na cara de um Tenryubito, a confiança no príncipe amaldiçoado. Esses são os momentos que grudam na mente, as cenas que fazem a gente amar tanto One Piece. Mas, e se eu te dissesse que esses não são os verdadeiros pilares? Que os verdadeiros momentos que marcaram o Luffy, aquilo que realmente o definiu e o colocou no caminho para ser uma lenda, estivessem escondidos. Aqueles detalhes que só os olhos mais atentos, aqueles com haki de observação avançados, conseguem pegar. Vamos deixar de lado o óbvio, o que está na superfície, e vamos cavar fundo. Desenterraremos aqueles momentos que aparentemente não tiveram o mesmo brilho dos grandes feitos, mas que, na real, foram os verdadeiros divisores de água na jornada do nosso capitão. Muita gente foca só no Deus Sol Nika, na fruta quebrada, na porradaria franca, mas a verdadeira mágica do Chapéu de Palha, o que faz dele esse fenômeno, tá na sua capacidade de aprender com as quedas, na sua lealdade que desafia a lógica e numa resiliência que faria o próprio Akainu pensar duas vezes antes de cruzar o caminho dele novamente. Portanto, se você quer entender de verdade o que define o Luffy, fica comigo até o final, porque agora com vocês, os 5 momentos mais subestimados que definiram a jornada do Luffy e por que ninguém fala deles. Vamos começar com um momento que pra mim é um divisor de águas na jornada do Luffy, logo depois do arco Long Ring Long Land, naquela transição tensa para War 7. Ali quem aparece pra congelar o coração da galera literalmente é o Aokiji com a sua poderosíssima Rie no Mi. Vocês lembram da cena, né? A Aokiji não tava pra brincadeira. Ele mostra pro Luffy de uma forma brutal e direta o abismo de poder que existia entre um novato promissor do East Blue e um dos caras mais fortes da marinha. Luffy, Zoro, Sanji, todos eles são completamente neutralizados. A Robin também quase que se entrega ali no momento de desespero. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que o capitão foi congelado, derrotado, humilhado de certa forma. E essa é uma das primeiras vezes que a gente vê o Luffy tão impotente. Mas o X da questão é o momento que a gente vai destacar aqui. Não é a luta em si, nem o poder absurdo do cuzão. É o depois. Quando o Luffy tá parado, descongelando aos poucos, ainda sentindo o frio cortante da derrota nos ossos, ele faz uma promessa. Mas não é nada que ele falou, nenhuma promessa gritada aos 4 ventos, nem um discurso inflamado. É uma promessa silenciosa, quase imperceptível se você não estiver prestando muita atenção. Luffy percebe ali, na marra, que só a vontade e a sorte não seriam suficientes para proteger quem ele ama dos perigos que viriam. Ele entende que precisa de mais força. E essa realização não vem com um power-up instantâneo, vem com uma resolução interna, uma semente de determinação que vai germinar e explodir lá em Enies Lobby. Luffy não muda da água pro vinho, ele continua sendo o Chapéu de Palha que a gente conhece, mas aquela derrota, aquela promessa, acende uma chama. Esse é o combustível que o leva a desenvolver o Gear 2nd e o Gear 3rd. Pensem bem aqui comigo, as lutas contra Blue Endo e Rob Lucci, aquilo não teria acontecido, não daquela forma, se não fosse o calafrio da derrota pro Aokiji ecoando na mente dele. Agora vocês estão se perguntando por que será que esse momento é tão subestimado? Bom, porque ele é interno. O One Piece é cheio de momentos explosivos e a gente ama isso. Mas a verdadeira força de um personagem muitas vezes é construída nesses momentos de quietude, de reflexão dolorosa. Aokiji deu uma aula pro Luffy, uma aula que ele levou muito a sério, mesmo que não tenha admitido isso com todas as letras na hora. O almirante mostrou pro borrachudo que o mar era muito maior e muito mais perigoso do que ele imaginava. Fora que esse comportamento é a personificação da resiliência do Chapéu de Palha. Mas e aí, vocês já tinham parado pra pensar no peso desse instante? Porque de qualquer forma, se preparem, porque o próximo momento vai mostrar como o Luffy já entendia de laços e responsabilidade muito antes do que a gente imagina. Seguindo nossa jornada pelos bastidores da mente do capitão, vamos voltar bastante no tempo, basicamente lá pro East Blue, pro arco que para muitas pessoas solidificou o Chapéu de Palha como uma verdadeira família. Arlong Park. Aqui, meus amigos, temos um momento que é um primor de sutileza e de demonstração da inteligência emocional do borrachudo, algo que muita gente na correria da ação deixa passar. Todo mundo aqui lembra do icônico Luffy me ajuda da Nami, não é mesmo? Aquela cena é de arrepiar até o último fio do cabelo, mas o que a gente vai focar aqui é no que acontece antes. Luffy não chega quebrando tudo de primeira como a gente poderia esperar do nosso cabeça de vento favorito. Ele observa, ele sente a atmosfera pesada da Vila Cocoyam. Ele vê a Nami saqueando o próprio braço numa tentativa desesperada de apagar a marca do Arlong, a marca da sua escravidão. E o que é que o Luffy faz nesse momento? Ele não invade, ele não grita, ele não tenta impor uma solução. Ele apenas espera. Ele respeita o turbilhão de emoções que a Nami está sentindo. Ele entende, mesmo sem palavras, que aquele era o momento dela, a dor
dela. Ele já tinha visto o quarto da navegadora abarrotado de mapas desenhados com o próprio sangue, um testemunho silencioso de anos de sofrimento e sacrifício. Aquilo, com certeza, o marcou de forma profunda. Somente quando a Nami, no limite do desespero, finalmente verbaliza seu pedido de socorro, é que o Luffy age. E a ação dele é simbólica e poderosa. Ele coloca o seu bem mais precioso, o chapéu de palha, na cabeça dela. Aquilo não é só um gesto de conforto, é uma promessa, é um eu tô aqui, eu entendi e eu vou acabar com isso. E aí sim, ele solta o famoso é claro que sim. O impacto imediato é a fúria calculada com que ele e o bando partem pra cima do Along Park, mas o resultado a longo prazo é muito maior do que isso. Ali, Luffy não estava apenas salvando uma navegadora, ele estava cimentando a lealdade e a confiança que seriam a espinha dorsal da sua tripulação. Ele mostrou que entende a dor dos seus companheiros, que respeita seus limites, mas que estará lá sem hesitar quando eles precisarem. Agora, por que será que esse momento é subestimado? Porque a explosão que vem depois, a destruição do Along Park, é tão linda de se ver que ofusca essa construção mais sutil. Contudo, é essa capacidade do Luffy de ler o ambiente, de entender a dor alheia, mesmo sendo um cara aparentemente simples, que o torna um líder tão magnético. Ele não é só forte, ele tem um coração gigante e uma percepção aguçada para os sentimentos daqueles que ele considera seus amigos. Essa sensibilidade demonstrada tão cedo na jornada é uma das qualidades mais admiráveis e subestimadas do nosso capitão. Aqui ele não precisou de um discurso, ele precisou de apenas um único gesto. Essa compreensão profunda dos laços humanos, essa empatia quase que palpável, é o que faz com que pessoas tão diferentes confiem suas vidas a ele. Essa base foi solidificada ali, na poeira e nas lágrimas da Vila Kokoyashi. E, falando em entender o que realmente importa, o nosso próximo momento vai mostrar que o Luffy tomou a decisão que define o tipo de aventura que ele realmente busca. Só que antes de continuarmos, se o que você realmente busca é um canal de One Piece onde a gente fala todos os mistérios e teorias pra você, o seu lugar é aqui. Então se inscreve nesse canal e deixa o like para continuar acompanhando os maravilhosos conteúdos que preparamos para você. Continuando, vamos dar um salto para o arquipélago de Shabold, um lugar que foi palco de muita coisa insana. A primeira aparição dos Supernovas, o soco no São Carlos, a chegada do Kizaru e, claro, a dolorosa separação do Chapéu de Palha pelas mãos do Kuma. Porém, no meio de todo esse caos, existe uma conversa, um momento de quietude entre Luffy e o Rei das Trevas, Silvers Rayleigh, que revela a alma da aventura do nosso capitão. Rayleigh, o imediato do lendário Goldie Roger, o homem que esteve em Laugh Tale, que conhece a verdadeira história do mundo, oferece a Luffy uma oportunidade de ouro. Contar a ele sobre o que é o One Piece. Velho, a real é que nesse momento qualquer pirata normal estaria roendo as unhas de curiosidade, implorando por qualquer migalha de informação. O Usopp mesmo, se vocês lembrarem, não se aguenta, mas o Luffy bem, foi diferente. Com uma firmeza que surpreende até mesmo o Rayleigh, o capitão recusa. Ele tampa os ouvidos, grita, diz que se o Rayleigh contar qualquer coisa, ele vai odiá-lo e que desistiria de ser o rei dos piratas. Ele fala que não deseja uma aventura chata. Esse momento é o puro suco do Luffy. A gente sabe que ele não tá nessa pela recompensa final, pelo tesouro em si. Ele tá pela jornada, pela emoção da descoberta, pelos desafios, pela liberdade de explorar o desconhecido com seus amigos. Saber o que é One Piece tiraria toda a graça, transformaria a maior aventura do mundo num simples checklist. E isso, pro Luffy, é impensável. O impacto dessa recusa é profundo. Primeiro, solidifica para o Rayleigh e para nós que Luffy não é só um pirata qualquer. Ele tem uma pureza de propósito, uma visão de aventura que espelha a do próprio Roger. Não é à toa que o próprio Rei das Trevas vê tanto seu antigo capitão no Chapéu de Palha. Segundo, define o tipo de rei dos piratas que o Luffy aspira a ser. Não um conquistador ganancioso, mas o homem mais livre dos mares, aquele que vive a aventura em seus próprios termos. Agora, por que esse momento é tão subestimado? Talvez porque no meio de tanta ação e revelações bombásticas em Shabold, essa conversa pareça menor. Ou talvez porque a gente já espera esse tipo de atitude do Luffy. Porém, a profundidade filosófica por trás dessa recusa é gigantesca. É a declaração de independência de sua aventura. Ele não quer spoilers da vida, ele quer vivê-la. A real é que essa recusa em saber o final da história antes da hora é uma lição para todos nós, não é mesmo? Aproveitar a jornada, valorizar cada passo, cada descoberta, Luffy nos ensina que o verdadeiro tesouro não é o ouro ou a fama, mas as experiências e os laços que a gente constrói pelo caminho. Isso é
tão real que virou meme, mas essa filosofia é o que o torna tão especial e tão inspirador. Ele não quer um atalho, ele quer o caminho mais divertido, mesmo que seja mais difícil, e essa mentalidade é crucial para entender por que ele consegue superar obstáculos que pareciam impossíveis para qualquer outro. Agora eu digo pra vocês, se essa recusa define a natureza de sua aventura, o próximo momento vai mostrar como ele define seu papel como uma força de mudança no mundo. Depois da intensidade de Shabold e do reencontro emocionante pós-time skip, a gente chega na Ilha dos Tritões. Um arco que, pra ser sincero, divide opiniões, mas que tem um momento protagonizado pelo Luffy que é simplesmente genial na sua simplicidade e carregado de significado pro futuro da série. Depois de moer o Hall Jones na porrada e basicamente impedir uma guerra civil catastrófica, Luffy tá lá na praça Gyeongcord diante de uma multidão de tritões e sereias. Eles estão agradecidos, claro, mas ainda existe aquela sombra do preconceito e do medo do mundo da superfície. Bom, o que o Luffy faz? Ele não faz um discurso político elaborado, não tenta ser um herói diplomata, ele solta uma das suas. Ele diz com todas as letras que não sabe se é um herói ou não, e que, na verdade, nem se importa muito com isso. O que ele quer é comida. Ele fala que heróis dividem a carne com os outros e que ele quer comer toda a carne sozinho. Clássico Luffy, não é mesmo? Entretanto, por trás dessa declaração aparentemente egoísta e infantil, tem uma mensagem poderosíssima. Primeiro, ele tá quebrando a expectativa. Ele não quer ser rotulado, não quer ser colocado no pedestal. Ele é Luffy e ponto! Essa rejeição a rótulos é fundamental para entender a liberdade que ele tanto preza. Segundo, e mais importante, logo depois dessa fala sobre carne, ele declara a Ilha dos Tritões como seu território. E ele faz isso sabendo que a ilha estava sob controle da Big Mom, uma dos 4 Yonkous. O impacto disso é absurdo. Luffy não tá só fazendo uma piada sobre comida, ele tá, na prática, desafiando uma imperadora dos mares e assumindo a responsabilidade de proteger uma ilha inteira, uma raça inteira que sofreu séculos de opressão. Ele tá dizendo o seguinte: mexeu com eles, mexeu comigo. É um passo gigantesco na sua jornada de um simples capitão pirata para uma figura de influência global, um verdadeiro protetor dos oprimidos, mesmo que ele não use suas palavras e que também sabemos ele ainda não havia despertado a forma de Nika. Agora, por que será que esse momento é tão importante? Porque a fala da carne é tão engraçada que muita gente não percebe a seriedade da declaração de território que vem em seguida. Ou talvez porque a luta contra Hall Jones, que era mais sobre ideologia do que sobre um desafio de força real para o Luffy pós-time skip, não tem o mesmo peso de outras batalhas. Mas a coragem de peitar uma Yonkou e a nobreza de proteger um povo inteiro, tudo isso, embrulhado na simplicidade lufista, é de uma profundidade incrível. Ali, Luffy não estava apenas garantindo um banquete futuro, embora isso certamente estivesse na mente dele. Ele estava redefinindo o que significa ser um pirata de renome no Novo Mundo. Ser um pirata não é só sobre saquear e conquistar, mas sobre ter o poder e a vontade de proteger aqueles que você considera seus amigos e seus territórios. Essa atitude é o que começa a transformá-lo de um supernova promissor em um verdadeiro candidato a rei dos piratas. Agora, se proteger um povo inteiro já é uma responsabilidade, entanto, imagine a decisão que ele toma no nosso próximo momento, uma decisão que o colocaria contra o mundo inteiro. Esse momento aqui é de arrepiar a alma e mostrar a verdadeira essência do protagonista. Estamos falando da decisão insana, suicida, mas absolutamente heróica de invadir Impel Down sozinho para resgatar o seu irmão. Vamos lembrar aqui rapidamente o que rolou. Ace, o comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca, foi capturado e sentenciado à execução pública. O mundo inteiro estava de olho naquele momento. A marinha mobilizava todas as suas forças. Já o Luffy acabou de passar pelo trauma da separação do seu bando em Shabold, foi parar em Amazon Lane e descobre que seu irmão está no corredor da morte na prisão mais segura e impenetrável do mundo. Qualquer pessoa em sã consciência diria que é impossível. Uma missão sem volta, mas a gente não tá falando de qualquer um. Estamos falando do Borrachudo Supremo. O cara basicamente bateu no peito e meteu um "eu vou lá e resgatar o Ace". Simples assim. Sem um plano mirabolante, sem um exército ao seu lado, pelo menos não no início, sem nenhuma garantia de sucesso, apenas a determinação feroz de um irmão que se recusa a abandonar o outro. Essa decisão é frequentemente ofuscada pela grandiosidade da guerra de Marineford que vem depois, ou pelos aliados improváveis que ele fez dentro de Impel Down. Mas, sério, parem pra pensar na coragem, na audácia, na lealdade absoluta que esse momento representa. Ele estava disposto a enfrentar todos os níveis do inferno, literalmente. O impacto imediato dessa cena é a formação da aliança mais bizarra e inesperada de todo One Piece. Buggy, Mr. 3, Bon Clay,
Crocodile, Jinbe, Ivankov, inimigos do passado, figuras que jamais imaginariam lutar ao lado do Chapéu de Palha, são arrastados pela força da sua vontade, pela pureza do seu objetivo. Luffy não os convence com discursos, ele os inspira com a sua ação desesperada e incansável. Isso define a capacidade sobrenatural do protagonista de atrair pessoas, de transformar inimigos em aliados, de mudar o curso da história simplesmente por ser quem ele é. Não é à toa que o Mihawk percebeu isso lá na guerra. Isso mostra que sua lealdade não tem limites e que ele está disposto a arriscar tudo por aqueles que ama. Essa invasão, mesmo que não tenha resultado no resgate bem sucedido do Ace, e a gente sabe a dor que causou, foi fundamental para o crescimento do Chapéu de Palha. Ele viu o nível dos mais fortes, ele sentiu a dor da perda de uma forma avassaladora, e isso o impulsionou a treinar por 2 anos para nunca mais passar por aquilo. Agora a pergunta que a gente fez durante todo esse vídeo: por que será que essa decisão inicial é tão subestimada? Simples, porque a saga de Impel Down e Marineford é tão grande, tão cheia de reviravoltas e de personagens incríveis, que a gente esquece daquele ponto de partida. Um moleque que acabou de ser humilhado, movido por amor fraternal, desafiando o sistema mais poderoso do mundo, sozinho. É a quinta essência do espírito indomável do Luffy. Essa decisão não foi estratégica, não foi lógica, foi puro coração. E é esse coração que faz do Luffy o protagonista que a gente tanto admira e que, sem dúvidas, o levará ao título de Rei dos Piratas. Ele nos ensina que às vezes a decisão mais louca, quando movida pelo motivo certo, pode abalar o mundo inteiro. Afinal, ser o Rei dos Piratas, como o próprio Luffy nos ensina, não é só sobre ter a Akuma no Mi mais ridícula e poderosa ou dar o soco mais forte. É sobre ter um coração que não cabe no peito, uma lealdade que move montanhas e derruba governos, uma resiliência que transforma derrota em combustível e, acima de tudo, uma capacidade quase sobrenatural de entender e inspirar as pessoas ao seu redor. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e me conta aqui nos comentários se existiu algum momento que eu deixei passar despercebido e que também é subestimado no mundo de One Piece. Foi um prazer, Hashira falando e vazando, eu fui.